Existem várias receitas para fazer um esportivo, suspensão, motor, ronco de escape. O Abarth Fastback traz tudo isso. A motorização é a mesma da versão Limited, porém com acerto diferenciado na opção Poison. A gente vai conhecer esse carro em detalhes a partir de agora e saber porque ele é uma opção bem interessante entre os SUVs médios. Saudações pessoal, hoje é dia de falar, como vocês viram na cabeça do vídeo, de Fastback Abarth. Essa versão aí que chegou ao mercado e agradou. Quem gosta de carro vai gostar desse carro, recomendo um test drive, se tiver oportunidade, dirija. Porque a gente já vai falar depois dirigindo das diferenças dele para a versão Limited. Apesar de nominalmente ter a mesma mecânica, 1.3 turbo com 185 cavalos da versão Limited, de alguns irmãos aí, primos da Jeep e tal, ele traz um acerto muito diferenciado de suspensão, câmbio, coisas que, como eu falei no nosso Instagram, a Volkswagen deveria ter feito no Polo GTS. Começando esse carro pelo ronco, quando você liga o escape, ele tem um ronco grave e esse ronco não dá para você mudar, ou seja, é o ronco do carro. Então ele entrega essa ideia de esportividade já no ronco. Mas a grande sacada desse carro é o acerto de suspensão. Como a gente sabe, a Abarth foi fundada lá pelo Carlo Abarth há muitas décadas, tem muita tradição e justamente se especializou em preparar modelos da Fiat, mas tem Abarth, tem 356 Abarth também, tem umas outras versões diferentes. Mas de modo geral a Fiat foi a menina dos olhos, né, do Carlo Abarth para preparar versões especiais. E justamente a primeira coisa que a gente nota, vimos no Pulse Abarth e a gente vê nesse aqui, é que ele não tem nenhum logo Fiat, ou seja, esses carros preparados pela Abarth trazem somente o logo da Abarth, os logos da Fiat são retirados, o que acaba sendo interessante também. A gente já conheceu o Fastback em outras duas versões, são 5 versões ao todo, mas vale dizer que eu vou falar depois dirigindo, mas particularmente entre a versão Limited que a gente testou e essa aqui, por R$2.000 de diferença, eu não pensaria duas vezes antes de pegar essa aqui, porque aquela lá, ela não tem algo que eu havia comentado, que é o acerto de suspensão. Mas começando pela estética então, algumas opções de cores, são quatro cores, preto, essa cor de cimento que está na moda atualmente, mas chama atenção, o pessoal gosta muito na rua, você anda com o carro. Eu acho que é uma cor, apesar de não ser a minha preferida, mas que acaba chamando atenção para alguns detalhes desse carro. Então se pega a dianteira aqui com o para-choque, detalhes em vermelho. A gente tem também o detalhe aqui na frente, imita uma fibra de carbono, enfim. São alguns detalhes que nessa cor cinza acabam combinando bem. O teto preto brilhante, os retrovisores também na cor preto brilhante, acaba dando uma combinação que orna bem com esse carro. Uma coisa interessante que a versão Abarth tem, amortecedores 20% mais rígidos. Esta é a grande sacada desse carro em relação ao Limited. Dirigindo eu vou falar mais sobre isso. Então ele é mais baixo e traz esse detalhe. Uma outra coisa que eu comentei lá na matéria do primeiro Fastback que a gente andou, que era 1.0, é que ele traz essas caixas de roda, né? Esse detalhe da caixa de roda pintado da cor do carro. Isso dá uma grande diferença visual em termos de musculatura até, e não só isso, acaba de certa forma, a gente falou, né, que depois da coluna C ele tem uma certa diferença ali, ele não é como os cupês alemães, os SUVs cupês que tem uma harmonia maior, mas essa pintura dessa peça acabou deixando tudo bem acertado, ficou mais harmonizado. Eu tinha falado isso aí, que eu vi uma foto de um pintado de preto, falei, cara, olha, antes da versão Abarth, falei, cara, interessante. O pessoal tem uma visão própria para isso, é bem bacana. Outra coisa, temos aqui rodas de 18 polegadas, elas têm a tala um pouquinho mais larga. O detalhe dessas rodas é que elas têm um miolo que imita meio um cubo rápido, mas aí embaixo tem os parafusos normalmente. E esse contorno vermelho na roda divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Particularmente, eu acho que eles fizeram para combinar com esses detalhes vermelhos que eu já apontei no começo. De qualquer forma, não ficou feio, eu acho, no conjunto do carro. E aqui na parte traseira, o detalhe do aerofólio e o Abarth aí que se destaca. Além disso, logicamente, o som do escape, que é, acho que um dos diferenciais mais interessantes para um esportivo de fábrica e totalmente original, como é esse caso.
Aqui a gente tem uma boa qualidade desse carro, que é o porta-mala. Realmente 600 litros é um diferencial interessante em termos de capacidade, né? De levar bagagens e tal, o que faz ele um carro familiar também, bem bacana. Seguindo por aqui, agora a parte interna. Novamente, Porsche. Gostou do carro? Olha uma foto dele aí dentro do carro quando eu fui pegar. Bom, aqui a gente tem também uma padronagem de estofamento com as costuras. Uma questão é que ele é um carro que não tem tanto espaço interno, tem entrada USB, USB-C, saída de ventilação, mas olha só, a questão do espaço interno dele é um pouquinho reduzida. E uma outra questão, até por conta desse desenho de SUV coupé, ele tem o teto mais baixo aqui atrás. Então, no meu caso, logicamente, com 1,70 não me preocupa, mas uma pessoa um pouquinho mais alta vai sentir a cabeça pegar aqui no teto. Enfim, é engraçado, né? Porque o porta-mala é grande, porém, o espaço interno, para quem vai atrás, não muito, né? Seguindo por aqui, outras coisas legais dessa padronagem. Temos aqui o escorpião, que é o símbolo clássico da Abarth. O banco tem os ajustes manuais, né? Tem alguns ajustes, todos manuais. Olha o detalhe aqui do escorpião também. Esse carro não tem teto solar. E o detalhe aqui, nenhum símbolo Fiat, como eu apresentei no início, como é tradicional na Abarth. Olha aqui o escorpião. O detalhe do volante multifuncional. Toda a questão de segurança, frenagem autônoma, ele traz também. Então isso é uma coisa importante nesse caso. Temos aqui também as borboletas, que aqui, meus amigos, podem e devem ser muito utilizadas, viu? Porque realmente é bem interessante. Ó, o detalhe do Poison, você liga e acaba mudando algumas configurações dinâmicas do carro. Detalhe aqui do manômetro do turbo. Alguns carros turbo de fábrica têm uma pressão alta, né, uma pressão elevada. Eu acho interessante, mas olha, ele te mostra essas opções. E o detalhe do painel tem essa característica. A multimídia aqui em cima do painel. Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Tem aqui algumas opções de perfil que você faz nas configurações. Olha o detalhe aqui, eu gostei desse acabamento. Tem uma plaquinha Abarth aqui também. Temos aqui ar-condicionado de 2 zonas. Aqui dá para você desligar algumas coisas, sensor de faixa e tal. Carregamento por indução. E aqui, meus amigos, o câmbio de 6 velocidades, que também no modo Poison ativado, ele muda alguns parâmetros, né? Isso é interessante. Por isso que eu comentei lá no nosso Instagram também, que essa versão é uma versão esportiva porque ela traz detalhes legais e o assento de suspensão que a gente vai ver agora andando. Mas, principalmente, traz detalhes interessantes, mudança de parâmetro, coisas que o Polo GTS, por exemplo, não tem. E a gente que é entusiasta, a gente falou do Polo GTS manual, que é bacana, lógico, mas a gente sabe que na prática do mercado não ia vender muito. Porém, um câmbio com uma configuração no Sport que respondesse bem e um ronco de escape como esse faria muita diferença. Muito bem, pessoal. Impressões aqui no Fastback Abarth. E uma coisa que eu achei bacana, cara, que é uma característica da Fiat, né? A Fiat tem ousadia. Isso a gente tem que reconhecer, porque é uma grande qualidade da Fiat essa questão da ousadia. Vocês veem, eles foram precursores de várias coisas aqui no Brasil, né? Uno Turbo, tem para turbo, ou seja, a ideia na época onde turbo alimentado era algo de preparação mesmo, né? Ninguém falava de um carro turbo de fábrica aqui no Brasil, você entende? E eu acho que eles tiveram essa audácia, né? No melhor sentido da palavra, essa ousadia de pensar em algo diferente. E com a Abarth foi a mesma coisa. Tivemos, claro, o estilo Abarth, que era um carro discreto, como a gente viu na matéria, né, do Pulse Abarth. A gente andou, fez um comparativo, né, na verdade, entre os dois, mas com o Fastback eles tiveram essa sacada. E algo, como vocês vão ver na dirigibilidade e nas pequenas coisas que eles mudaram,
que a Volkswagen não fez. O carro esportivo, de modo geral, ele tem uma mecânica diferente e algo diferente no sentido técnico. No caso do Fastback Abarth, não que ele seja um esportivo fora do comum, até quando a versão chegou ao mercado se cogitou que a Fiat ia fazer uma reprogramação também de turbina, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que seria algo bacana quando a gente pensa na dinâmica de direção. Um carro desse com uns 30 cavalos a mais já seria algo bem interessante. Mas a grande sacada da Fiat, e comprovando que também a Volkswagen poderia ter feito isso no GTS, foi essa mudança dos pequenos parâmetros técnicos. Tá vendo? Olha como o câmbio responde bem. No modo Poison a gente tem, como eu falei, nós temos aí o acelerador com uma sensibilidade maior, então ele adianta várias coisas do carro e você realmente tem uma sensação e efetivamente você tem um carro mais solto. E você tem o som da turbina, o som do escape, ou seja, tudo dentro da legislação. Então você fala, pô, mas aí o que eu falei da matéria do GTS, tem legislação, isso, aquilo, mas veja bem, né, como que funciona? Funciona dessa forma. Se a Fiat fez, a Volkswagen poderia fazer também. Eu espero que no Nivus GTS eles façam esse tipo de coisa. Provavelmente não vão fazer, né? Mas enfim, eu comentei da suspensão, né? Os amortecedores são mais rígidos. Então com as rodas 18 você percebe que ele cola mais no chão, tem os parâmetros mais bem acertados. A questão do som do escape, do acerto dessa parte toda, olha só a diferença que dá do acerto dinâmico do carro. Então não é que eles descobriram a América com o Fastback Abarth. Não, na verdade eles simplesmente utilizaram o que estava nas mãos da engenharia, que hoje em dia é muito simples, vamos combinar, isso é bem simples para a engenharia de hoje, mudar parâmetros, e mudaram parâmetros de câmbio, suspensão tecnicamente, né, e som de escape, e aí criaram um carro legal. Ele tem uma diferença mínima para o Limited, no sentido de velocidade final, por conta de alguns acertos do spoiler traseiro, enfim, difusor de ar, essas coisas, mas é pouca coisa. Então a sacada dele, na verdade, é a dirigibilidade. Vocês lembram que eu comentei na versão Limited sobre uma coisa que, você baixou uma marcha. Na versão Limited, o que a gente não tinha era justamente isso: a suspensão mais mole, mais confortável. Esse carro, eles acertaram isso. Logicamente, a posição de dirigir é um pouco elevada, o centro de gravidade é mais alto, mas, cara, é um carro bem legal de andar quando você dirige um pouco mais esportivamente. Essa sacada é que ficou muito legal do Fastback Abarth. Então, a sensação, olha lá, olha o acerto de giro, sabe? Esse tipo de coisa, quem vai dirigir um carro esportivo quer ouvir. E a sacada, a pegada também que a gente tem aqui no acelerador, dá uma diferença bem interessante. Olha só, ele, ó, aqui que ele começou a cantar pneu. Ou seja, um carro que tem bastante chão, e isso realmente é um diferencial muito legal de uma versão esportiva. A Fiat poderia ter botado uns 30 cavalos a mais, sem dúvida nenhuma, para, né, dar uma aguçada. Logicamente, talvez eles façam isso ainda, quem sabe. Mas o carro é muito legal, muito mais legal de andar do que no GTS. Olha o acerto de giro. Chega aqui nos 3.500, ó, ele acerta o giro e o motor já tá cheio, ou seja, som do escape, pipoco no escape, famoso, tem o backfire também. Ou seja, é uma versão bem legal e as outras marcas têm que aprender com essa ousadia da Fiat. Muito bem, pessoal, obrigado pela audiência. Falando de consumo, logicamente, vamos botar agora no modo normal, alavanca para cá. No modo normal ele se comporta
no modo normal. Consumo, cidade estrada na casa dos 13,8, muito bom esse consumo. E o valor está aparecendo aí, que eu acho que é um valor, para os preços atuais, para um carro com essas características, eu acho bem bacana. Eu gosto do Fastback e essa versão eu achei interessantíssima, meus amigos, nessa faixa de preço que, digo, é mais acessível, entre aspas, para um carro que tem essa dinâmica de direção divertida. Não é um baita esportivo, mas é um carro que é alegre e que diverte. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Até mais.